Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais o Mercado em 5 minutos. Hoje são 14 de maio de 2020. Queria iniciar o dia por algumas notícias que foram divulgadas ontem, começando pela revisão da projeção do nosso PIB. O governo estima uma queda agora de 4,7%, relativamente alinhado com a projeção do FMI, do Banco Mundial, que prevê uma queda na ordem de 5%. Contudo, o governo já vê uma recuperação para o próximo ano, no ano de 2021, com um crescimento em torno de 3,2%. Ontem também tivemos um discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, basicamente dizendo que ele não vê espaço para a implementação de uma taxa de juros negativa no país e que a ajuda do governo para a recuperação econômica tem que ser via política fiscal e não política monetária. Inclusive, no dia de ontem, a gente colocou ao vivo o discurso de Jerome Powell. Então, a gente divulgou isso via os nossos canais de comunicação, Telegram, Facebook. Então, se você não é inscrito nesses canais, seria bem legal, a gente gostaria muito que vocês fossem. Dia de ontem também a gente teve a divulgação da produção industrial na zona do euro, com uma queda de 11,3, né, comparando o mês de março com o mês de fevereiro. Ou seja, a gente está em torno, né, no meio de notícias muito ruins, e por causa disso, né, a gente está fazendo um vídeo, está saindo do forno, um vídeo que a gente fala, diferencia, né, recessão de depressão e fala dos tipos de recuperação econômica também. A gente lê hoje em dia uma sopa de letrinhas de recuperação em V, em U, em W e L. Então a gente está preparando um vídeo bem legal sobre esses assuntos e de uma forma bem simples também. Bem, indo para os gráficos, começando aqui pelo mini índice, como a gente sempre faz. Deixa eu colocar aqui no mini índice. Legal, tá aqui. Vou passar minha câmera para cá. Bem, a gente já vinha falando dessa consolidação do mini índice já há alguns dias. E ontem, né, a gente teve o rompimento dessa consolidação para baixo. Ele está voltando, ele pode fazer um pullback para voltar a cair. Então, o dia de hoje vai ser bem importante para saber se a gente vai ter a confirmação desse rompimento, dessa consolidação para baixo ou não. A gente pode ver também que o mini índice ele vinha, né, nos últimos dias trabalhando dentro de uma consolidação um pouquinho mais estreita, se a gente quiser desenhar esse retângulo aqui, e que além disso ele tinha uma LTB quase que horizontal. Então o índice realmente vinha tendo dificuldades para subir. Passando aqui para o gráfico, para o intraday, eu queria fazer as seguintes observações, que são os pontos que eu vou deixar marcado no meu gráfico. Bem, primeiro, desenhar aqui, né, esses suportes, que foi a mínima de ontem. Tem esse suporte aqui bem importante também, foi onde o mercado acabou fazendo até mais no final do dia um fundinho ascendente, né, um fundinho mais alto. Deixa eu puxar para cá. Então, como ele fez um fundo mais alto, a gente pode desenhar aqui essa LTAzinha, que também pode servir como um outro suporte. E a resistência mais imediata, né, que é esse topo aqui. Inclusive, a gente pode ver uma figura de W, não é uma figura perfeita de W, e se a gente fizer a projeção aqui desse W, a gente pode ver que o alvo inicial, caso o dia seja de alta, está em torno aqui dessa resistência que eu acabei de desenhar, essa resistência aqui. Mas, enfim, a gente tem que ficar bem atento no dia de hoje. O nosso índice vem
né, numa tendência um pouco baixista, então é preciso ter bastante cuidado. Com relação ao dólar, anteontem a gente tinha comentado que o dólar, né, poderia testar aqui o novo topo histórico para voltar, né, a testar o topo histórico anterior. Então, na verdade, ele acabou testando, né, o topo anterior, que está servindo como um belo suporte, vocês podem ver aqui, para engatar uma alta. Então, a gente pode ver que nesse momento, a gente pode até desenhar um canalzinho de alta aqui também, no mini dólar. Opa, aqui. No final do dia de ontem, né, ele fez uma correção bem interessante, com bastante força. Então, eu acho que a gente tem duas possibilidades aqui para o dia de hoje. É o mini índice voltando aqui para essa consolidação, ele pode ficar trabalhando dentro dessa amplitude, ou ele pode estar fazendo um pullback, né, nesse novo topo histórico, para voltar a subir. Então, na minha cabeça, tem essas duas possibilidades. Então, para trabalhar no dia de hoje, tanto no mini índice quanto no mini dólar, sem um viés muito claro, né? Embora trabalhar com viés seja bem perigoso. Passando aqui para os mercados lá fora, então, como eu vim falando, eu vejo o S&P nesse momento, né, trabalhando dentro de uma consolidação, e ele está bem na base dessa consolidação nesse momento, né? Então, se romper para baixo essa consolidação, a gente tem um potencial de ver o S&P corrigindo até a faixa aqui próximo dos 2.600 pontos. Teria um objetivo inicial aqui nessa faixa. Então, obviamente, se o mercado americano corrigir, provavelmente nosso índice vai junto também. Eu vou passar aqui para o índice alemão, que foi inclusive um tópico da análise do Estevão de ontem. O Estevão, inclusive, mandou mais uma vez uma mensagem no Telegram dizendo que o DAX tinha chegado no seu objetivo, com base na análise que ele fez ontem, muito legal, né? Então, ele acabou de mandar isso via Telegram, então mais um motivo aí para vocês ficarem ligados nos nossos canais. E além dessa análise bem bacana do Estevão no dia de ontem, eu queria acrescentar que o DAX ele pode estar fazendo uma figura de oco, né? Aqui no gráfico de 4 horas, e está numa região bem interessante do gráfico, porque ele fez um topo depois dessa correção. Então, se a gente ver aqui, a gente tem um ombro, uma cabeça e um ombro. Então, perdendo esse suporte no qual ele se encontra nesse momento, o DAX, desculpa, ele tem um potencial para alcançar uma queda aqui nesse patamar, na faixa aqui de 9.300 pontos, que não coincidentemente fica muito próximo dessa região, dessa próxima região aqui, dessa próxima região de suporte. Bem, passando aqui também para o gráfico do petróleo, na minha opinião, né, ele vem se recuperando, mas vem fazendo uma triangularização. A gente pode desenhar essa LTA aqui e essa resistência que nesse momento está sendo rompida. Ontem, inclusive, eu fiz um scalpzinho no petróleo na hora que saiu a divulgação do estoque do petróleo, né, veio muito abaixo da projeção dos mercados, e eu aproveitei e fiz um scalpzinho, consegui sair bem aqui bem no topo do dia de ontem, né? Foi bom. Bem, e passando aqui pelo ouro, né? O ouro ele está fazendo nesse momento para mim tá triangularizado. Então, se a gente vê uma correção dos índices no mundo afora, provavelmente aqui, o ouro pode ganhar força, né? Romper esse triângulo para cima. Bem, beleza. Deixa eu
Vamos dar uma olhadinha como é que estão os mercados agora. Aqui. Bem, nesse momento, né, a gente vê os futuros americanos trabalhando dentro de uma estabilidade próximo de zero. O DAX caindo, né, de forma bem acentuada. O índice japonês também com uma queda bem acentuada, na casa de 2%. E o índice chinês também com uma queda em torno de 1%. Em termos de commodities, né, o petróleo sobe, e sobe bem agora, né? Vocês viram aquele candle bem forte para cima. Então o WTI sobe por volta de quase 6% e o Brent em torno de 4%. O minério de ferro também fechou em alta na seção asiática, uma alta de, vamos ver se aparece aqui, bem, eu tinha visto um pouco antes, uma alta de aproximadamente 1,5%. E para fechar a análise de hoje, está aqui, ó, uma alta aqui de, na verdade, quase 1%. Em termos de calendário econômico, dando uma olhadinha aqui no nosso site, tá aqui. Então, no dia de hoje, de mais importante que tem é a divulgação de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Tem uma expectativa de uma solicitação por volta de 3,2 milhões de novos pedidos. E vamos ver como é que vai sair esse indicador econômico no dia de hoje. Então, pessoal, era basicamente isso, né? Os mercados, de uma forma geral, caindo, os futuros americanos um pouco enrolados. Nesse momento, os mercados operam numa tendência um pouco mais baixista, inclusive o nosso. Então, é preciso operar no intraday com bastante atenção. Então, olhando o copo um pouco cheio, um copo vazio, como a gente diz, o nosso mercado, especificamente o Brasil, vem numa tendência um pouco baixista, mas com tudo que vem acontecendo, com todas essas notícias, esses embrólios políticos, o mercado também poderia estar caindo de uma forma mais expressiva. Um bom sinal nesse sentido. Mas, enfim, para o intraday tem que operar hoje, principalmente, normalmente sem viés, mas no dia de hoje tem que ficar bastante atento que o mercado pode fazer movimentos bem interessantes, tá bom? Um excelente dia, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.